A aula de hoje a gente vai começar Romanos 6, na verdade a gente vai terminar Romanos 6, a última parte, versículo de 15 a 23, já pode abrir aí. Estava comentando aqui com o Mateus que esse capítulo 6 ele é dividido basicamente aí em duas partes similares. É como se Paulo fosse falar a mesma coisa e repete, só que ele muda a ênfase, né? Então, do versículo 1 ao versículo 14, a ênfase está na questão do batismo. Abre aí, Stefano, pra você ver o que eu estou falando. Na segunda parte do capítulo 6 de Romanos, ele vai falar, a partir do versículo 15, sobre a ênfase da conversão. Então, Paulo vai usar argumentos assim muito similares, só que no início ele fala sobre batismo e depois ele vai falar sobre a ideia da conversão, tá? E aí vamos lá, para você ver aí, como eu estava vendo aqui com o Mateus. Versículo 1 do capítulo 6: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele vai dizer o quê? De modo nenhum. Agora vai lá para o versículo 15: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, percebe? Ele começa uma outra sessão paralela com aquela primeira, só que agora ele vai falar justamente da ideia da nossa conversão. E aí quando ele fala sobre a questão da conversão, ele vai falar sobre a questão da escravidão, né? Nós éramos escravos, né? E fomos agora libertos. Mas percebe, Paulo agora ele está tratando da questão inicial do batismo. A gente viu aqui, né, na aula retrasada, a importância da gente compreender o que significa o nosso batismo. E aí, quando ele volta a tratar disso, falando sobre a conversão no versículo 15, ele vai usar a mesma expressão de resposta. Ele fala assim, de modo nenhum. Mas se você parar para pensar na pergunta, a pergunta é a mesma. Qual é a pergunta? Se eu sou livre, se eu não estou debaixo da lei, né? A gente viu o que é estar debaixo da lei, vou voltar nisso daqui a pouco. Eu posso então pecar à vontade, não é isso? Não. E aí Paulo está batendo e ele bate duas vezes nesse conceito, né? Por quê? Porque é uma questão que as pessoas têm a tendência de chegar a uma conclusão equivocada, certo? Então, o que a pessoa hoje pensa? Eu vou pensar aqui na nossa época, né? Cheguei até a comentar sobre isso. As pessoas pensam assim, mas ser salvo pela graça, sem ter que fazer nada, é muito fácil, né? Tipo, eu vivo como eu quero. Não, você não vive como você quer. Ser salvo pela graça, sem ter que fazer nada, não significa que você vai viver do jeito que você quer. Por quê? Porque o significado de ter sido salvo pela graça é uma coisa muito mais profunda, é o que Paulo está falando. Aí ele vai falar sobre a questão do batismo, né? Vocês ignoram que o significado do batismo era justamente terem morrido com Jesus para aquela vida anterior e terem ressuscitado para uma nova vida, né? E agora ele vai falar sobre a conversão. Olha, vocês estão fazendo a mesma pergunta, né? Como se ele respondesse a indagações que ele mesmo criou, né? Mas provavelmente também já havia acontecido na história de Paulo ali. Então ele responde, olha, como é que nós que nos convertemos a Jesus fomos libertos daquele senhorio, né, danoso que era o senhorio do pecado, agora nós fomos ser feitos servos de Deus, como é que a gente quer de novo servir ao pecado? E aí eu tracei aqui, né, é uma ideia que as pessoas elas têm uma ignorância acerca do assunto, mas também revela no coração delas uma carnalidade, um desejo de viver pecando, certo? Qual é a ideia do crente? Eu nasci de novo. Não importa se eu não entendo alguma coisa, uma coisa eu entendo, eu quero honrar o Senhor, eu quero servir a Deus, certo? Então, o coração do crente, por mais que tenha carnalidade, né, e tendências pecaminosas, é marcado por um desejo de santificação, ele quer se santificar, certo? E é isso aqui que Paulo está batendo nesse sentido. Então, vamos pensar aqui, versículo 15. Vamos ler lá, versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Aí o Mateus deu a aula passada e falou sobre o conceito de estar debaixo da lei. Tu estava aqui, Isaac? Tu estava também, Stefano? Não, né? Hoje vamos fazer um culto de celebração pela vida da Stefano, que está aqui presente, corpo presente. Mas que bom. Isaac, vamos lá, o que é estar debaixo da lei? O que você lembra aí? De modo, eu diria que seria estar simplesmente não no mandamento, ter esse momento da graça e essa nova aliança. O que mais? Só isso?
está debaixo da condenação do pecado. Ah, muito bem. Então, o ponto é justamente esse, né? O que significa estar debaixo da lei? A lei, ela foi dada por Moisés, não é isso? Mas só que a palavrinha lei, ela é usada para várias questões, para vários significados. A gente tem visto isso aqui, né? Uma palavra solta no texto, ela tem um significado, né, inicial, que tem a ver com a ideia da etimologia da palavra e tudo mais, mas ela sempre varia. E o que define essa variação? Contexto. Então, o contexto sempre vai definir o significado das palavras naquele momento ali onde ela está sendo usada. Então, a ideia de lei aqui não é propriamente que Paulo está falando que nós estamos debaixo da lei de Moisés. A ideia não é essa, certo? A lei é uma referência à lei de Moisés e ao conjunto da Bíblia como um todo, ok. Mas a ideia é que a lei como mandamento, ela não foi dada para salvar o homem, certo? Ela foi dada para condenar. E ela aumentou o pecado, aquilo que o Mateus até estava conversando comigo ontem, né? Romanos 5, 20. Vai dizer lá: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, aumentasse, né, a ofensa, a desobediência. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a lei não foi dada para salvar ninguém, diferentemente daquilo que os judeus acreditavam. Eles acreditavam que obedecendo a lei eles iam ser salvos. Só que eles caíam numa armadilha. Por quê? Porque aquilo que ajudava eles a enxergar que havia uma necessidade de um Salvador, eles pegaram aquilo ali, é como se a lei fosse isso aqui, ó. Eu até falando isso essa semana lá no seminário, conversando com o professor. A lei era como se fosse uma seta, certo? Ela tem várias funções, né, dentro dessa nossa conversa. Mas é como se ela fosse uma seta. Para quem? Para Jesus. Ela fala: eu não posso salvar, mas eu vou te condenar. Mas o fato de ela condenar e não poder salvar, ela está querendo dizer alguma coisa. Olha, está vendo isso daqui, os mandamentos? Você não consegue cumprir. Seu coração tem um padrão moral que você não consegue andar de acordo com ele, é muito elevado. Você não consegue obedecer, está vendo? Você é pecador. Isso é o que a lei faz, não é isso? Mas o que ela está querendo dizer acima dessas coisas? Ela está querendo apontar para Jesus, certo? E aí eu lembro a frase, se não me engano, de um escritor chamado Joshua Harris, eu já citei aqui, que ele fala, né? A lei é um grande sinalizador que mostra que nós precisamos de um Salvador. Então é como se ele gritasse para o homem: olha, você não pode se salvar, eu vou te condenar, certo? E ela aponta para Jesus, beleza? Então os judeus entenderam o contrário, e Paulo agora está fazendo justamente qual é o propósito genuíno da lei, para que ela serve. Então ela condenou todos os homens, certo? Só que aqueles que receberam a graça foram libertos dessa condenação. Então nós estamos agora debaixo da graça. Não pesa mais a condenação da lei sobre nós. Por quê? Porque Jesus nos resgatou dessa maldição, certo? Nós fomos resgatados. E agora, resgatados, a gente vive do jeito que a gente quer? De modo nenhum, é o que Paulo está dizendo, certo? Então, é justamente essa ideia. A pergunta: a gente vai começar agora o versículo 16 do capítulo 6. Ele vai falar, né, sobre a ideia da conversão, mas nesse prisma aí da escravidão e da libertação, tá bom? Uma pergunta: se a gente parar para pensar lá no século I, né, antigamente, como é que se fazia para uma pessoa se tornar escrava? Como é que você tem essa ideia na sua cabeça aí, para a gente desenvolver? De guerra, não é isso? Prisioneiros de guerra. O que mais? Dívida. Hã? Dívida, sim. O que mais? Nascença, E tem mais uma. Justamente isso, né? O John Stott é muito interessante porque ele fala que pra gente essa ideia que ele vai tratar aqui agora em Romanos é estranho. Olha só o versículo 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos,
seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, Paulo introduz um conceito de escravidão voluntária. Eu me ofereço para ser servo. Percebe? E aí o Stott pontuou justamente isso que a gente fez aqui, que para a nossa mente hoje, século XXI, é estranho esse conceito. A gente não tem essa ideia de escravidão voluntária. Só que havia uma modalidade de escravidão no qual a pessoa passava a servir voluntariamente. E aí ele até cita um exemplo, né? Que as pessoas por pobreza extrema, ela não tinha dívida, ela não foi prisioneira de guerra, mas ela era tão pobre, não conseguia se sustentar, que às vezes ela se oferecia como serva de algum senhor, que tinha posse no caso, para que ela pudesse, em troca de comida e em troca de moradia, se sustentar ali. Só que no momento em que ela fazia isso, se oferecia como serva, no caso, ela perdia todos os seus direitos. Interessante, né? Então isso é muito importante para a gente entender o conceito da nossa escravidão ao pecado e a nossa libertação depois, né? Jesus vem como Senhor e nos conta, certo? Então vamos pensar, a pessoa podia se oferecer como escravo. A partir desse oferecimento, ela sempre era aceita. É o que acontece com o pecado. Uma vez eu tendo me oferecido para o pecado, e aí é uma coisa mais retórica, por quê? Porque todo mundo nasce pecador. Mas em um momento da nossa vida, a partir do momento que a gente tem consciência, a gente não somente é escravo do pecado por nascimento, como a gente, com a consciência, a gente se oferece para o pecado. Deu para entender? Então em um momento da nossa vida, com certeza, todo pecador, ele vai se oferecer. E como é que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso que, para a maioria, das pessoas, quando a gente, antes da conversão, a gente sabe que a gente tinha prazer em fazer aquilo que era pecaminoso, certo? E isso é uma forma de demonstrar que a gente se oferecia para o serviço do nosso antigo Senhor. Então o que está acontecendo aqui? Paulo está personificando o pecado, certo? Ele usa o pecado como se fosse uma pessoa. E ao mesmo tempo ele vai usar aí uma outra personificação. Olha aí no texto para você ver quem é. Não é Jesus. Obediência. Certo? Pecado, né? Aí você tem a obediência e mais abaixo ele vai mudar o nome e vai falar da ideia da justiça. Mas aqui eu vou botar a obediência pelo versículo 16. Obediência. Vou botar ou justiça, tá? Certo? Então nós temos aqui dois senhores. Deixa eu orar, pedir para Deus me dar habilidade para desenhar. Péssimo. Pecado e obediência, certo? Dois senhores, eles comandam, certo? Então, vamos lá. Nós éramos escravos do pecado. Então ele dominava sobre a nossa vida. A gente já viu que a ideia de sermos dominados pelo pecado significa também que alguém que está debaixo do senhorio do pecado só peca, certo? Porque tem a ver com a natureza dele, ele nasceu assim, ele não pode fazer outra coisa a não ser pecar. Por quê? Porque a obediência, ela só é feita por fé. E antes de Jesus ninguém tem fé verdadeira. Só tem uma crença, né? Mas a fé genuína, ela vem no momento em que eu ouço a palavra e me rendo ao Senhor de Jesus. Aí começa a fé verdadeira. E é diferente, porque eu não passo do pecado a todo tempo para o santo a todo tempo, certo? Eu passo a não pecar, ou melhor, poder não pecar no caso, né? Posso não pecar. A ideia não é não posso pecar, é posso não pecar. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo? Tá. Então, nós oferecemos ao pecado como Senhor, não é isso? Ele vinha lá nos dominava. Vou fazer aqui um curto, cara. Desculpa, gente, mas é péssimo. Não, péssimo é o desenho, né? Tá? O pecado é nosso Senhor. Então ele me algemou, me aprisionou no caso, só que eu servia a ele de maneira assim, livre. Eu queria realmente servir a ele, eu gostava daquilo que ele me propunha, certo?
Eu sofria, sem dúvida, nós sofríamos debaixo da escravidão do pecado, mas só que nós nos oferecemos a Ele. Aí o versículo 16 vai dizer aí, né? Aquele a quem vos ofereceis como servos por obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, a partir do momento em que eu me ofereci ao pecado, me tornei servo, certo? Não dá mais para voltar atrás. Aí justamente ele vai dizer, né? Uma vez escravo, é definitivo. Você até tinha alguns contextos históricos, né? Que o cara podia comprar a sua libertação e tudo mais, mas a ideia é que quem manda aqui é o escravo, entendeu? O Senhor, no caso. O Senhor vai mandar sobre a vida daquela pessoa. Então, uma vez escrava, acabou. E aí, a única possibilidade, né, que Paulo coloca aqui é que nós fôssemos comprados por um outro Senhor. Quem é esse Senhor? A gente sabe que é Jesus, né? E ele usa aqui o termo obediência ou justiça. E ele enfatiza essa ideia de que o pecado é desobediência e essa novidade, esse novo Senhor é marcado pela ideia da obediência. Então, a nova vida cristã, ela é marcada pela obediência. Mas vamos seguir o texto aqui. No versículo 17, ele vai introduzir um conceito interessante também, ó. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Versículo 18, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então ele vai dizer assim, vocês que são crentes em Roma, lembra, né? Judeus e gentios que haviam naquela comunidade, vocês eram escravos do pecado, como todas as pessoas eram. Contudo, né, e ele faz um porém, a partir do momento em que eles receberam a mensagem da salvação, eles vieram a crer de coração e se entregar àquilo, certo? Só que acontece uma coisa interessante, olha só. Eles vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E aí todo mundo questiona, né? O Stott questiona, estava ouvindo o Nicodemos, ele questiona, há um questionamento geral sobre esse termo aí, ó. Porque vai dizer que aqueles crentes de Roma, eles não receberam uma doutrina. Na verdade, eles foram entregues para uma doutrina. Olha aí para o texto de novo, aí, versículo 17. Vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Tem outra versão aí para me ajudar? A NVI foi transmitida. Não entendi, fala de novo aí. A NVI é que foi transmitida, mas tem essa questão da tradução. Mas fala aí o versículo todo. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Ah, então já muda o verbo, né? E isso é uma coisa importante, né? Por quê? Porque essa ideia de ter sido entregues a uma doutrina e não uma doutrina ter sido entregue ao povo, ela chama a nossa atenção para algumas questões. E aí alguns comentários que eu vi diz justamente da ideia de que a pessoa, quando se converte, ela é entregue por Deus a um sistema de valores. Na verdade, não é propriamente dito que um sistema de valores foi entregue a ela. E essa questão da forma aí, a ideia é a palavrinha grega, né? Que aí a Bíblia interlinear ajuda a gente. E o Stott também pontua. É da onde surge a ideia nossa de molde. A palavra é, deixa eu ver aqui, tipos. Tipos. Essa ideia aqui é de onde vem a nossa palavra tipo, né? Ou tipologia, parece. E ela quer dizer, no caso, um molde. Molde. Então, o cristão se converteu, veio obedecer de coração ao conjunto de doutrinas, né? O Evangelho ele é um resumo para aquilo que Deus revelou, certo? A gente fala, o Evangelho não necessariamente é uma boa notícia, né? É um conjunto de doutrinas que a gente recebe. A sã doutrina também é uma outra referência a isso, certo? Então, Deus nos entrega um molde doutrinário. Isso é uma coisa interessante. Isso aqui, ao meu ver, não faz uma referência de que a gente recebe uma doutrina para interpretá-la e guiá-la para aquilo que a gente quer. Mas a gente é entregue a uma doutrina só.
E aí, eu penso, né, que uma vez eu ouvi isso, eu estava até pensando sobre isso ontem, né, que a gente como crente, as nossas igrejas, elas eram para ser parecidas. Por quê? Porque nós temos uma doutrina só, certo? Nós deveríamos nos amoldar a essa doutrina, mas nós muitas vezes interpretamos ou reinterpretamos de acordo com o que a gente quer, certo? O meu maior medo em termos de estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia é me desviar daquilo que ela diz. Por quê? Porque nós prestaremos contas, né? Principalmente aqueles que ensinam, aquilo que a Bíblia vai dizer, né? Então, era para que a gente fosse parecido. Por quê? Porque o molde é o mesmo. Era para que a gente falasse a mesma língua, certo? Para que a gente tivesse unidade. Quando Jesus vai tratar da ideia de unidade lá no Evangelho de João, se você for olhar o contexto que significa aquela unidade, significa uma mesma mensagem. Não é que eu tenho que viver na casa de fulano, de ciclano, ser super amigo. A ideia não é essa ali. É bom que eu seja realmente próximo dos meus irmãos. Mas a ideia é que haja uma unidade na mensagem. Para quê? Para que o mundo creia naquilo. Nós devemos ser um para que o mundo creia. E o contexto ali é a mensagem que está sendo transmitida. Se você abrir lá, você vai ver, acho que é João 20, se não me engano. Tá? Então, pensa nisso. Aí eu peguei aqui uma frase do Martin Lloyd Jones, né? Que diz assim: Jesus nunca mudou o evangelho para adaptá-lo às pessoas. Ele mudou as pessoas para fazê-las caber em seu evangelho. Interessante, né? Porque o que a gente vê hoje é o contrário. As pessoas mudando o evangelho para que esse evangelho possa ser inserido, né, na vida das pessoas. Então a gente tem que mudar a nossa forma, a gente tem que falar diferente. Tudo bem que a gente às vezes vai usar estratégias no sentido de que as pessoas não sejam escandalizadas, né, e afastadas de início. Mas a ideia é que a gente tem que sempre se ater a essa forma de doutrina a que nós fomos entregues, né? Nós devemos nos amoldar a ela. Correto? E aí, alguma colocação até aqui? Mas naquela época também não rolava isso? As pessoas pararem. Não entendi. As pessoas amoldarem a mensagem para caber a pessoa acontecer de povo. Sim, sempre aconteceu. Eu entendo, não sei se faz sentido, mas essa ideia é muito legal, porque você se apara, né, para caber no molde. Você está descobrindo a sua jornada. Eu acho que isso meio que faz, é claro que essa pessoa que falou, obviamente, as pessoas moldam a mensagem para se adequar às suas práticas. Mas eu acho que também rola o contrário. Tipo, eu pensei nas doutrinas, nas denominações. Sim. Como uma denominação se apega numa parte do molde, enquanto a outra se apega no outro, e todas elas estão se mudando para chegar na unidade, sabe? Sim. Então, foi legal imaginar dessa forma que eu também tenho muitas dúvidas em relação a isso, porque a gente não é igual. Parecido é assim. Então, eu pensei nisso, porque às vezes a gente está caminhando no processo. E é muito louco pensar que a salvação é isso aí já, e ainda não paradoxo. Faz sentido isso que você está falando também, porque eu fico imaginando uma vez eu estava conversando com um descrente, né? E perguntando como vocês, para ele, tudo a mesma coisa, é muito que generaliza, né? E aí, como vocês não são a mesma vida? Porque existem tantas denominações diferentes, né? E no Brasil, se você pegar um ponto que iniciou com as denominações históricas, e hoje, assim, é algo assim absurdo, né? Assim, a quantidade de denominações que existem. E claro que pensar que a mensagem não é uma coisa, assim, é um todo, né? E tudo tem alguma coisa em comum. Qual é a coisa em comum? É uma interpretação baseada no coração. É uma coisa que eu tinha muita crise, até lá no mesmo seminário mesmo. Surgia o assunto da calvinismo e arminianismo. E aí o cara, às vezes quem estava lá dando aula, explicação, esse que eu contei porque você pode escolher, tem tanta gente assim. Mas você pode escolher uma coisa totalmente contrária da outra, totalmente.
Tudo bem que o fundamento é o mesmo, é Jesus, a graça, a salvação pela fé somente. Ok. Agora, você dizer que você pode escolher baseado no quê? Na sua preferência? Entendeu? Professor, quantos de nós escolhemos baseado num estudo? A pessoa, ela vê assim, ela ouve lá, eu acho que o calvinismo é bom mesmo, gostei do calvinismo. Aí o cara vira calvinista. Torcida, entendeu? Mas como é que a gente tem que pensar ou me posicionar doutrinariamente? Cara, depois que eu vou para a Bíblia e eu falo assim, cara, a Bíblia realmente fala isso? Então, por exemplo, vamos para um contexto mais aprofundado, escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, ou o fim das coisas, seja lá como for. Há uma dificuldade maior, porque há dentro de um meio, às vezes até similar, vamos colocar assim, um meio reformado, né? Eles são mais aliancistas, né? No caso, eles veem a salvação de maneira geral, eles não fazem nenhum tipo de separação entre igreja e Israel, né? Na verdade, o Israel de Deus, ele é o mesmo, salvo pela fé, não é isso? Antes, e a mesma coisa aconteceu depois. Aí você tem o movimento dispensacionalista, que vai dizer sobre a ideia de que Deus faz uma separação, ele trata de forma diferente com Israel, então são dispensações. Então assim, as pessoas chegam nesse ponto e aí ficam meio confusas. Mas vamos supor, se eu hoje quero simplesmente fazer uma escolha, eu não posso ir pelo que eu prefiro, eu tenho que fazer um estudo da palavra de Deus e ver o que ela fala, né? E se o assunto é difícil, eu tenho que esperar para me posicionar. Então eu hoje, a minha bagagem é tão pequena sobre a questão da escatologia, que eu ainda não me posiciono. Eu olho para um lado e falo assim, cara, me parece que esse é mais coerente. Aí você vai perguntar, por quê? Aí eu vou te dar os tópicos lá do porquê que eu acho. Mas você tem certeza? Eu falo, não. Agora, existem outras questões, eu falo assim, cara, é isso, e eu vou defender mesmo porque eu já me posicionei, porque eu vi que a palavra de Deus aponta para isso. Entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente está submetido a essa palavra. Nós fomos entregues a ela para realmente nos amoldarmos a essa doutrina que nos foi entregue, ou melhor, nós fomos entregues, né? É até difícil usar, porque Paulo traz um conceito muito novo. Mas vamos prosseguir, senão a gente não vai acabar hoje. Versículo 18, ele vai dizer que fomos libertados do pecado, mas fomos feitos servos da justiça. Aquilo que nós falamos anteriormente. Você não é nunca livre. Nunca. A pessoa fala, mas a igreja é livre e tal. Você até pode ser livre da justiça. É o que ele vai dizer mais à frente. Mas ou você está escravo de um ou escravo de outro. Então a ideia é, se eu sou escravo do pecado, tudo bem, eu sou livre da justiça. A gente vai ver no final do capítulo. Se eu sou escravo da justiça, eu sou livre do pecado. Mas eu sou sempre escravo, sempre. Então Deus fez o homem não para ser livre, por isso que o homem não pode mandar no seu próprio destino. Por quê? Porque se ele quiser seguir os desejos da sua carne, invariavelmente ele vai estar sendo escravo do pecado. Porque a inclinação dele é pecaminosa. E a gente vê a ideia, né? O pecado é como se o pecado mandasse, né? Só que, quando a gente se converteu a Jesus, a gente agora passou a ser de um outro Senhor. Beleza? Versículo 19 a 21 agora. Fala como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O que Paulo está dizendo aí? Olha, esse processo de escravidão é uma coisa dinâmica. Ou seja, se eu servir ao pecado, eu vou cada vez mais, certo? Me aprofundar nisso. E a mesma coisa acontece com o processo de santificação. Então, essa escravidão sendo dinâmica, vai dizer que esse processo ele é progressivo. Então eu começo lá, né, nasci pecador, tal, eu comecei agora a pecar, só que automaticamente eu vou pecando mais, eu vou me oferecendo mais, eu vou fazendo aquilo que o pecado manda, é normal. Só que quando eu sou convertido a Jesus, a mesma coisa é dita pra gente, de maneira voluntária. Olha, vocês não se ofereceram ao pecado para fazerem tudo que a carne de vocês queria, agora que vocês foram libertos, façam isso para Deus também. Por quê? Porque é uma coisa progressiva, aí a gente tem a ideia da santificação, né? Não dá para entender um crente que se converteu,
entregou sua vida a Jesus, mas ele não cresce. O máximo que ele fez foi começar a frequentar a igreja, parou de fumar e de beber. Mas ele não se aprofunda na palavra de Deus, ele não melhora no serviço. É difícil de entender, né? Difícil de entender. Por quê? Porque a santificação é algo para ser realmente progressivo. Por quê? Qual é o alvo da santificação? O que você acha? Um dia é glorificação, não é glorificação. Sim, mas um dia é glorificação. O que significa isso em termos assim mais humanos, né? Deus está me transformando em quê? A ideia é que Deus está transformando a gente para sermos iguais a Jesus. É isso que Ele quer. Então por que cada vez mais eu me santifico? Porque Deus está atuando na minha vida todo dia para me fazer semelhante a Jesus. Então por isso que a gente tem que realmente assim ficar triste com o pecado, quando peca. Por quê? Porque a gente olha para a nossa vida, a gente vê que a gente ainda não é semelhante a Jesus. Uma vez eu estava ouvindo o Paul Washer, na verdade acho que foi uma citação dele. Ele falou assim: eu não choro porque eu não tenho um carro, porque eu não tenho algo que eu ganho, foi alguma coisa assim. E ele falou: eu choro porque eu não sou parecido com Jesus. Ou seja, uma pessoa que entende que o alvo da vida dela não é ser feliz, não é receber bênçãos, por mais que Deus nos conceda isso, certo? Mas o alvo da vida dela é seguir a Jesus e ser como Ele é. Então todo dia eu tenho que olhar para a minha vida de acordo com a palavra de Deus e pensar assim: cara, por que eu ainda não sou semelhante a Jesus? Então Deus, me transforma nisso aqui. Deus, age aqui em mim, me ajuda a ser como Jesus, né? Porque esse é o alvo da minha vida. E a todos quantos chamou, não é isso? Para que nós, agora confundi os textos, vai dizer lá no capítulo 8 de Romanos, capítulo 8 no capítulo 10, eu acho. Depois eu acho o texto, não estou achando aqui. Mas a ideia é que Deus, lembra aquela ideia que Ele age de acordo com todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? A ideia é de que tudo coopera para em tudo nos transformar em imagem de Jesus, para que nós sejamos semelhantes a Ele, certo? Então vamos lá, versículo 20 agora. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Ou seja, quando eu era escravo do pecado, aquilo que eu falei anteriormente, eu era escravo de um e livre do outro. A ideia de isento aí, acho que a NVI traz, vê aí, Isaac, por favor, versículo 20. Pecado. Não, ela fala livre mesmo. Isso aí. Justiça. A ideia de estar isentos da justiça é justamente isso. Eu sou escravo do pecado, então eu estou aqui, vamos colocar, eu sou servo do pecado, então eu estou aqui com algemas na mão, tá? Essas são as algemas, ok? Eu sou escravo do pecado, mas eu sou livre da justiça. Eu não tenho nada com a justiça, certo? Ela não manda em mim, ela não tem poder sobre mim nenhum. Por quê? Porque quem manda em mim é esse aqui. Eu sou escravo desse. Eu estou isento com relação à justiça. Essa é a ideia, que a NVI já traduz como livres da justiça. E a partir do momento que eu sou transferido, né? Aí eu sou comprado, sou transferido para esse Senhor aqui, eu passo a ser a mesma coisa. Eu passo a ser escravo da justiça, mas sou livre do pecado. Mas o que é ser livre da justiça? Livre da justiça é isso. Eu não tenho. Vamos lá. Porque eu parei para pensar no início do livro, quando fala que ninguém tem desculpa em relação a enxergar Deus, ou o nome de Deus e de gente. Sim. Eu penso que todo mundo tem que estar pecando e condenado, e ninguém tem desculpa. Porque você não sabia disso, você está livre, você não está livre, você também é pecador. Você é pecador. A natureza mostra para você que você é pecador. Você não pode alegar ignorância no dia do juízo. Sim, aí você está livre da justiça significa você não
que você não pertence a ela, que você... Eu não esperar que uma pessoa que é livre da justiça haja de acordo com a justiça. Exatamente. Se ela agir, é o que Romanos 2 vai dizer, ela só demonstra que há uma lei no coração dela. Mas aquilo ali não rende nenhum aplauso para ela, não rende nenhum, sabe, nada. É justamente só está mostrando que há uma lei no coração dela e ela tenta muitas vezes agir de acordo com aquela lei, mas ela nunca consegue alcançar o padrão. Entendeu? Mas a ideia do contexto aqui, lembra, Paulo está falando da nossa conversão. O que aconteceu conosco espiritualmente? Nós tínhamos 2 senhores. Só existem 2 senhores, né, nesse contexto. O pecado e a justiça. Vamos fazer assim, o pecado e Deus. Se eu sou escravo do pecado, ele manda em mim, ele tem direito sobre mim nesse sentido, certo? Só que Deus não tem direito nenhum sobre mim. Aqui a justiça não tem como me cobrar nada, porque eu não pertenço a ela, entendeu? Então eu sou livre da justiça. Eu estou isento com relação a ela. Eu só peco, eu pertenço a esse Senhor aqui, eu sou do pecado. Estou morto mesmo, faço o que Ele quer, o que a minha carne deseja. Eu sou desse homem aqui, certo? É o que Paulo está enfatizando. Olha, vocês quando eram escravos do pecado, realmente vocês não... nada, a justiça para vocês era outra coisa, entendeu? Vocês não deviam nada a ela. A ideia é essa, não deviam nada a ela. É claro que no plano maior, todos estamos condenados, porque o salário do pecado é a morte. Mas agora acho que quando está falando de conversão, ele está falando do ponto de vista do fim. Né? Não tem sentido de essa galera aqui, é aquela galera que no final vai estar longe de Deus, essa galera aqui que agora vai. Todos que morreram escravos do pecado vão estar realmente longe de Deus. É o que o texto vai terminar dizendo sobre a ideia da morte. Ele fala lá, né, versículo 21, que fala que o fim dessas coisas é a morte. A ideia da morte é a morte eterna mesmo, tá? Vamos prosseguir, você vai entender melhor. Então todos nós servíamos o pecado, não é isso? Versículo 20 vai dizer que não tínhamos nada em comum com a justiça. Ela não tinha nenhum direito sobre nós, ou seja, quem tinha direito sobre nós era o pecado. E Paulo então faz esse contraste, né, de pecado e justiça. E o versículo 21 vai dizer o resultado disso. Naquele tempo, que tempo? Em que vocês eram escravos do pecado, certo? Que não tinham nada com a justiça, a justiça não tinha nenhum direito para vocês. Vocês eram escravos do pecado, faziam o que queriam, mas qual era o resultado disso? Aí o texto vai dizer uma coisa muito interessante. O que vocês escolheram desse tempo? Qual foi o que vocês receberam em troca dessa escravidão do pecado? É claro que ele está fazendo essa pergunta para os crentes convertidos, certo? Ele vai pensar com eles, vamos pensar aqui, você era escravo do pecado, certo? Aí automaticamente na nossa cabeça, o que acontece? Eu começo a me lembrar da época que eu era escravo do pecado. Aí é bem possível que você pense assim, cara, mas eu fazia cada coisa boa naquela época, tal, os prazeres da carne, sabe? A liberdade e tal. E Paulo está mostrando, olha, o resultado daquela época que vocês viveram na escravidão do pecado são coisas que hoje envergonham vocês e não coisas que enaltecem vocês, entendeu? Isso é muito interessante, por quê? Porque a gente às vezes tem essa tendência. E eu via muito isso na minha época mais de recém-convertido, né? 2021, cara, eu vou fazer 10 anos de convertido no ano que vem, cara, só que pensa. 10? Acho que é isso mesmo, 10. Eu tô velho, né? Espiritualmente. Mas o recém-convertido, ele demonstra esse apego, né? Porque ele acabou de ser transferido de um senhor para o outro, e ele ainda tem esse apego às coisas que ele gostava, viu? A gente tem essa tendência, né? A gente olha para trás e a gente quer, né, se gabar. Não adianta se gabar. Como é que eu vou me gabar de uma coisa que o resultado daquilo ali era morte? É o que ele vai dizer. Qual foi o resultado que vocês escolheram dessa época, desse tempo? Somente as coisas que agora vocês se envergonham. Por quê? Porque o fim delas é a morte. Então de que adianta você olhar para trás e pensar assim, eu viajava, fazia isso, fazia aquilo, mas Deus mostra, olha cara, aquilo ali, o resultado daquilo ali, você ia para o inferno.
Por isso que eu gosto de pensar muito na ideia do nascimento nesse sentido literal do parto, onde o ser humano vive dentro do útero e tipo, é bom para ele viver ali, mas o que ele aproveita depois que nasce, ele consegue até enxergar e interpretar o que é aquele futuro em detrimento do que ele pode, das possibilidades que ele tem agora. Então acho que essa conversão nesse sentido faz muito sentido para mim. Sim, lógico. Você enxergar o pecado como algo que te limitava e que te levava para um caminho santo, você não conseguia enxergar. Isso, exatamente. A grandeza de Deus. É porque ele vai falar do domínio, né? O pecado dominava. Né? Então ele atingia, o termo é esse, né? Todas as nossas faculdades mentais, né? Fisiológicas, ele agia em tudo que a gente tem. Por quê? Porque ele passou a ser parte da nossa natureza. Nós passamos a ser aquilo que tratamos em algumas aulas atrás, o nosso eu pecaminoso, né? Que deve ser destruído. Nós devemos destruir o nosso eu pecaminoso. Não nosso corpo, mas o nosso eu pecaminoso, aquele ser que nós éramos antes da conversão e que não foi necessariamente extinto na nossa conversão. Nós somos mortos para o pecado, né? É uma questão muito mais legal. Olha, você foi declarado, morreu, está justificado, certo? O poder que o pecado tinha, ele não tem mais. Agora, a sua natureza ainda é pecaminosa. Então você precisa lutar contra ela. Para quê? Para destruí-la. Para que cada vez mais você seja um homem de acordo com aquilo que você foi criado para ser. Efésios 4, 20 a 24 vai dizer isso, né? De que nós devemos ali renovar a nossa mente, nos colocar para andarmos, né, de acordo com a justiça. O homem criado segundo Deus, segundo a justiça. A ideia é essa. Então, para a gente fechar, o crente não tem como se gabar, não é isso? Daquilo que ele viveu. Ele precisa olhar para a vida anterior como algo sendo vergonhoso, sempre. E isso ajuda a gente a pensar no dia a dia da nossa caminhada cristã, como é que a gente vai reagir aos pensamentos que vêm. Por quê? Não é difícil entender que o meu pensamento é o campo onde Satanás mais trabalha, não é isso? Então, já se perguntou o que seriam os dardos inflamados do maligno? O que seria isso? Tirarmos fisicamente, aí bate um dardo aqui. Não, é figurado. Mas eu acho É uma figura, né? Só que a imagem da minha cabeça faz sentido no sentido de quer atacar com precisão e destruir. Sim, Então, dardos inflamados, né? Você fica assim, eu não cheguei a estudar a fundo isso, mas ao que me parece, né, tem muito a ver com aquilo que a gente pensa, né? Parece que são ideias, propostas que Satanás vai lançando sobre a gente. Ele fala isso, né? Eu nem vi ele falando, hein? Beleza. Então, a ideia é que a gente tem que sempre lembrar que a nossa mente é um campo de guerra. E a maneira como eu reajo diante das tentações, elas vão definir o que vai acontecer. Por exemplo, Satanás joga para você na sua mente, lembra daquela época que você fazia isso, isso e isso? Por que você não faz mais? Aí você pensa assim, realmente era bom, né? Tá vendo aqui o texto está falando, você não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça, está livre, cara. Qual o problema de pecado? Deus não vai te condenar, você já foi liberto, você creu em Jesus. Isso é Satanás falando, né? E a gente está lá assim, é mesmo, né? Você é mó legalismo e tal. Só que na verdade não é. Por quê? Porque o significado de ter crido em Jesus é romper totalmente com o pecado. E como é que eu consigo reagir a isso? Eu trago a novidade da palavra de Deus para dentro da minha cabeça. Eu me lembro quem eu sou. Cara, uma vez quando eu fui... Tem um pastor que me acompanha, né? E ele me aconselhou uma vez uma coisa que era extremamente útil para mim, extremamente. Eu ficava muito atribulado pelos pensamentos que eu tinha, assim, sabe? De pensando naquilo que eu vivi, e aquilo me fazia sentir mal, sabe? Por que isso eu ainda penso nisso? Por que eu ainda penso nisso, sabe? Eu falei assim, cara, por que você não usa isso para louvar a Deus? E a ideia é, cara, pegue isso e agradeça a Deus, porque você não é mais isso. Tá vendo, Senhor? Olha que coisa fantástica, da onde o Senhor me libertou, da onde o Senhor me tirou. Eu era assim, não sou mais, louvado seja o teu nome. Entendeu? A gente começa a trabalhar no campo da mente
E eu começo a rebater as tentações de Satanás, a rejeitar como? Com a consciência. Não é aquilo que Paulo vai dizer em Filipenses 4, 8? Tudo que é bom, verdadeiro, respeitável. E nisso pensai. Ou seja, eu preciso ter uma gama de coisas, de afirmações próprias, vindas da palavra de Deus, que enchem a minha mente. Certo? Então quando vem lá, por que você não faz isso? Porque eu sou filho de Deus. E eu morri para o pecado. E assim eu vou me considerar. E a tentação vem de novo, as propostas, as ideias, né, que são muitas vezes disseminadas de maneira sutil. Elas entram e ficam. E a gente tem como rebater com a palavra, com a verdade, com aquilo que é verdadeiro na nossa mente. Sempre se lembrando de quem nós somos. Sempre. Isso é uma luta que vai durar até o dia da nossa morte. Uma coisa que eu peço para Deus: Senhor, me ajuda a ser fiel, a negar o meu eu até o dia que eu morrer. Né? Porque vai ter fim. Vai ter um dia que isso não vai ser mais difícil para mim. Vai ser tranquilo. Por quê? Porque a gente vai ser glorificado. Só que até lá eu preciso enfrentar uma luta. É sempre útil lembrar das figuras que a Bíblia usa, né? Nós somos peregrinos, ou seja, nossa casa espiritual não é aqui. Nós estamos passando por um lugar. E o peregrino tem muitos atrativos, mas ele é peregrino. Se ele parar, o que acontece com a jornada dele? É interrompida, né? O peregrino, ele prossegue para algum lugar. Sim, lógico. São várias figuras, né? É muito legal pensar no que a gente fala, que provavelmente não vai precisar. Exatamente. Então, concluindo, versículos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí o Stott pontua a ideia que essa é a lógica da conversão. Se você quer pensar como funciona a conversão em termos espirituais, vai para esses dois versículos. Esses dois versículos eu até memorizei, para mim eles são tão essenciais. Uma época da minha vida eu peguei e memorizei. Então, olha para o texto. Você era escravo do pecado. O que aconteceu? Você nasceu de novo. O que isso significa? Que você foi liberto. Certo? Escravo do pecado. A partir do momento que eu me converto, o que acontece? Fostes feitos servos da justiça. Não é isso? Transformados em servos de Deus. Escravos do pecado. Conversão. Servos de Deus. Servo de Deus. Qual é o propósito da vida dele? Santificação. Para quê? Para atingir a vida eterna. Vou colocar no quadro aqui. A ideia é: eu vim do pecado, fui transformado em, vai lá, servo de Deus. Para quê? Para a santificação. E por fim, a vida eterna. Então essa é a lógica da nossa conversão. Viemos da escravidão do pecado, automaticamente, no momento em que nós decidimos nos render ao Senhorio de Cristo, nós fomos feitos servos de Deus. E qual é a implicação desse serviço? É santificação. Resumo disso, a consequência dessa transformação é que nós seremos santificados. Para quê? Para atingir o alvo final, que é a vida eterna. O momento em que nós seremos de fato totalmente santificados, glorificados, semelhantes com Jesus e viveremos eternamente com o Senhor. Certo? O versículo 23 vai dizer o que acontece, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É um contraste, percebe? E aí o John Stott contou uma coisa muito interessante. Por que o pecado ele dá um salário que é a morte e Deus não dá um salário que é a vida eterna? Você não conta mais crédito, né? O contraste aí é com a palavra dom, certo?
Então, Essa aqui é então você faz mais. Uma data. Porque é pelo que ele fez com você. então, a ideia do salário é que o salário é uma dívida. Paulo já tratou disso, a ideia de Abraão, né? Capítulo 4. O salário é uma dívida. O pecado, ele vai te pagar o que você merece. O que você merece? Morte eterna. Condenação. Só que o que Deus te dá? Ele não te dá um salário. Ele não te dá o que você merece. Ele te dá um favor. Da palavrinha grega aí, né? Carisma, ou carisma, né? Quando a gente faz a transliteração, né? Então a ideia é de que Deus dá um favor, um dom gratuito, ele é imerecido. Recebemos o dom de Deus, não de acordo com o que recebíamos no salário do pecado, mas nós recebemos agora algo que não merecíamos. E a consequência disso é justamente a vida eterna com Deus, certo? Então é isso, terminamos o capítulo 6, e fica cada vez mais evidente assim, o nosso propósito de viver. Eu estava falando aqui, né? Participe das aulas, você que está vindo hoje, participe, incentive as pessoas, por quê? Cara, quem tem vindo, não sei a opinião do Isaac, mas ajuda muito a entender o que significa a nossa vida cristã. Ajuda muito a afirmar conceitos que às vezes a gente nem sabe que não entende, mas quando a gente se depara com a palavra de Deus, a gente começa a entender. Eu tenho falado isso aqui sempre, tem coisas que eu pego aqui, eu nem sabia que eu tinha dúvida. Mas quando você vai estudar, fala assim, caraca, é isso, então realmente não era aquilo que eu achava que era. Porque no primeiro momento você vai folhear o texto, você acha que entendeu. Mas quando você vai estudar, você fala assim, cara, não tinha entendido nada, né? Não tinha entendido muito pouco, porque é muito profundo. Mas não é só para a gente crescer intelectualmente, isso fortalece a nossa vida cristã. Ensina a gente a agradar a Deus, ensina a gente a falar do Evangelho. Né? Aí vai levar a gente, porque cada vez, se todo mundo fizesse isso, parasse, estudasse, se submetesse a esse molde, né, de doutrina ao qual nós fomos entregues, a gente começaria a ser cada vez mais parecidos com Jesus e, consequentemente, seríamos mais parecidos com a igreja. Gente, então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje.